A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que traz todos vocês aqui, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, para buscarmos ao Senhor em espírito e em verdade, receber a palavra do Senhor Deus, receber a presença do Senhor Deus, seja onde for que você estiver, ou para onde for que seja que você esteja vindo. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42 e em João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Lembrando a todos vocês que eu estou fazendo sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países. Lembrando que no final desta live é separado 12 minutos para estar interagindo com vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para quê e como, sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias, para que todos vocês vejam sempre a nossa sinceridade, veracidade e transparência de cada uma proposta, projeto, de cada uma atividade e atitude que nós sempre apresentamos aqui para todos vocês, pois até mesmo as cores de fundo de nossas lives e as cores de nossas vestes santas, tudo é com base nas Escrituras Sagradas, pois a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as Escrituras Sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, que é o que explica o fundo do cenário de nossas lives, e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 funções quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Então sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início às orações, para darmos início aos sorteios, às ministrações da palavra do nosso Senhor Deus, para o coração de todos vocês. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa,
forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus, o Cristo, alcançando cada uma dessas vidas conectadas conosco nesta live, nesta madrugada, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e cobertos pelo sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para se tornarem benditos do Pai. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e o meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. O abençoado, ele perguntou: Milena, posso mandar 15 centavos de oferta? É algo que nós deixamos sempre claro. Não estipulamos. Vocês não precisam nos informar o valor, nem enviar nenhum comprovante de envio de depósito, nem nada desse tipo. Isso é entre você e o Senhor Deus, para que deixe bem claro. Pois lembrando a todos vocês que nós estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. E eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus capítulo 12, versículo 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, basta abrir o perfil no @mileofertadim ou na nossa outra igreja virtual, @as_sem-ovelhas, e que você vai encontrar o vídeo fixado com as informações necessárias. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Eu estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que são esses papéis de número que hoje estaremos sorteando os benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Palavra do Senhor Jesus o Cristo, que ele deixou bem claro que não podemos andar sozinhos, mas devemos andar sempre juntos. Palavra do Senhor Deus no livro de Gênesis capítulo 1 e palavra do Senhor Jesus em Lucas capítulo 10. Por isso colocamos sempre ímpar e par, para que estejam todos unidos para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E rebanho, o Senhor Jesus deixou bem claro que nós somos os seus rebanhos. E João capítulo 10, palavra do Senhor Jesus. Ele é o nosso único e verdadeiro pastor. E bendito é uma classe com promessas, tanto aqueles que vêm em nome do Senhor e aqueles também que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. Então, o primeiro bendito, nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10, são os primeiros a estarem recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte
seja parte de um dos 12 rebanhos dos benditos, para receber sempre de segunda a sexta, a partir de 00h07, uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. E o primeiro livro é o livro de Miqueias, que contém 7 capítulos. Livro de Miqueias, que contém 7 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, Miqueias, capítulo 5. E para a meditação do rebanho bendito par de número 10, livro de Miqueias, capítulo 6, para a sua meditação. Vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante a live, elas são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é sempre 100% firmado nas Escrituras Sagradas. Oração de número 2 é a primeira a estar sendo ministrada, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando sempre a todos vocês que todos aqueles que são inscritos ou seguidores continuam a receber orações, mesmo após o término das lives, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos aqueles que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais ou canais. A abençoada perguntou, tenho que escolher um número? Sim, é sempre bom você escolher. Pode ser só no seu pensamento, você também não precisa passar diretamente para a gente, para que você possa receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Não vai ser nada do meu coração. Você pode também, apenas no seu pensamento, fazer uma pergunta para o Senhor Deus, alguma resposta, alguma dúvida, algum questionamento, seja no seu dia a dia, na sua vida, e o Senhor fala com você através da palavra. Pois, como está escrito em Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então vamos à oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Que haja o sangue do Senhor Jesus o Cristo, chegando, cobrindo e revestindo cada porta, portal e janela de cada uma vida, seja financeira, seja espiritual, da vida dessas pessoas que estão ligadas agora conosco em um só Espírito. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início à ministração. A pessoa perguntou, tem mais gente aí ou é só você? Estamos sempre em maior quantidade, pois a palavra do Senhor Jesus é clara. Onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei com ele. Sempre fazemos em comunhão para mais a glória de Deus. Num só espírito. Exatamente. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Amém. Mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só espírito. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E vamos à ministração no livro de Miqueias, capítulo 5, no versículo 9 ao versículo 15. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros, e destruirei as cidades da tua terra, e derribarei todas as tuas fortalezas, e tirarei as feitiçarias da tua mão, e não terás agoureiros, e arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura, e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos, e arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades, e com ira e com furor exercerei vingança
sobre as nações que não ouvem. Glórias ao nosso Senhor, Deus, o Todo-Poderoso. Nesse capítulo 5 do livro de Miqueias, é importante para nós vermos o Senhor fazendo a purificação e também trazendo o juízo e a justiça para aqueles que se recusam a ouvir a palavra do Senhor. Ah, Milena, isso é o Antigo Testamento? Vamos para o Novo Testamento, palavra do próprio Senhor Jesus, o Cristo, onde ele deixou bem claro, e é importante a gente estar sempre prestando muitíssima atenção, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, para que estejamos examinando a palavra do Senhor Deus, as Escrituras da Bíblia Sagrada, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Mateus 16, 24 a 27. Palavra do Senhor Jesus: eu vou recompensar a cada um segundo as suas obras. Então devemos tomar sempre muito cuidado com as nossas obras, com os nossos frutos, para que estejamos sempre em santidade e em santificação, para que o Senhor dos Exércitos venha a batalhar ao nosso favor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos benditos do nosso Senhor e recebam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 3 e rebanho bendito par de número 4. São os próximos a receberem uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, pois nos 12 minutos finais da live nós reservamos para interagir com todos vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas ou uma de nossas mais de 50 denúncias. E o livro é o livro de Isaías, que contém 66 capítulos. Livro de Isaías, que contém 66 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Lembrando sempre a todos vocês que eu também ministro a palavra do Senhor Deus de segunda a sexta, a partir de 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos no @mileofertadim, onde lá é mais focado em interação com vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para que e como, sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro a ser ministrado é o livro de Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Isaías, capítulo 45. E para a meditação do rebanho bendito par de número 4, livro de Isaías, capítulo 46, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abençoado e comentou, eu vou ouvir você falando da palavra. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Então o que você está fazendo é verdadeiramente buscando aumentar a sua fé para ter muita fé também. Pois eu não falo nada do que eu acho, penso ou imagino, e sim 100% como está escrito nas Escrituras Sagradas. Vamos ministrar mais uma oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Até lá em São Paulo também abençoada. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 11 é a próxima a ser ministrada. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir para mesmo após o término da live continuarem recebendo orações. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nessa live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada. Que haja o sangue do Senhor Jesus o Cristo chegando agora em cada uma dessas vidas, curando, libertando e renovando, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui.
E vamos iniciar a ministração no livro de Isaías, capítulo 45, do versículo 11 ao versículo 17. Pois lembrando sempre a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você, no seu lar, residência, comércio, veículo, seja onde você estiver, venha ler o capítulo todo, para assim você interagir com a palavra do Senhor, para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de Isaías, capítulo 45, do versículo 11 ao versículo 17. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e os sabeus, homens de alta estatura, se passarão para ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões, e diante de ti se prostrarão. Far-te-ão as suas súplicas, dizendo: deveras, Deus está em ti, e nenhum outro Deus há mais. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão e também se confundirão. Todos cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados nem confundidos em todas as eternidades. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 45 do livro de Isaías é muito importante para nós vermos a grandeza do nosso Senhor, pois aqui ele deixa claro: fui eu que firmei todas as coisas, que criei todas as coisas, para que nós sempre venhamos a descansar o nosso coração, pois ele que tem o controle de tudo, basta nós nos submetermos a ele, pois ele não nos fez marionetes suas, marionete dele, e sim nos deu a oportunidade de o adorar em espírito e em verdade. Basta nós querermos, para que venha a exaltação, para que aquilo que pareça impossível diante os pés do nosso Senhor se torne apenas um nada, para que o Senhor venha a ser ainda mais exaltado, para que através do Filho o Pai venha a ser glorificado. Tudo para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos ao próximo bendito, rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6. São os próximos a estarem recebendo uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E o livro a ser ministrado é o livro de 1 Timóteo, que contém 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, que contém 6 capítulos. Não se esqueçam de se inscrever, seguir, compartilhar e convidar outras pessoas para receberem orações e ministrações da palavra do Senhor Deus, para aumentarem a sua fé e todos terem muita fé também ao se juntar conosco. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. Para ambos os rebanhos, livro de 1 Timóteo, capítulo 6, para a sua meditação. Vamos à oração a ser ministrada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Oração de número 12. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora
as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja agora o sangue do Senhor Jesus, o Cristo, em cada uma dessas vidas conectadas conosco, curando, protegendo, purificando, libertando, restaurando e renovando todos os corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, e que através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora, todos venham ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus. E haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 17. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas nos alegrarmos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 6 do livro de 1 Timóteo, é muito importante, pois aqui há as instruções do apóstolo Paulo para com o amado Timóteo, para que ele verdadeiramente focasse nas prioridades, que ele verdadeiramente se recordasse que aquilo que ele está semeando, que o Senhor do qual ele está confessando através das suas obras e não por palavras, esse é o Senhor que prometeu uma vida eterna livre, se nós formos os seus obedientes. Pois que testemunho o Senhor Jesus deu para Pôncio Pilatos, além de suas atitudes? Pois falar ele não falou quando era para se defender, mas sim, verdadeiramente, nunca se calou para guardar a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça. E esse nós devemos ser seus imitadores e crer nele como está escrito. E como ele mesmo afirmou, aquele que crê em mim faz as mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E aqui deixa bem claro, para os ricos não colocarem a esperança na incerteza das riquezas. Marcos capítulo 10. O rico é mais difícil de entrar nos céus, porque o coração dele é ainda mais provado, para que ele não coloque a sua esperança, a sua confiança e até mesmo crie uma fé na riqueza, no poder, na honra e na glória, em vez no único Senhor e Rei da glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo bendito nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para receber uma palavra revelada do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 11, rebanho bendito par de número 12. Estamos próximos a estarem recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro a ser ministrado é o livro de Jonas, que contém 4 capítulos. Livro de Jonas, que contém 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembrando que no final dessa live estaremos reservando
mais 12 minutos de interação com todos vocês, onde nós estaremos tirando suas dúvidas sobre as Escrituras Sagradas ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. Livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. Livro de Jonas, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 12. Livro de Jonas, capítulo 2, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam da presença do Senhor em suas vidas. Oração de número 1 é a próxima a estar sendo ministrada. Não se esqueçam de se tornar membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Pois lembrando a todos vocês que aqueles que são membros dessa igreja virtual, além das orações que recebem durante as lives e os 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação, você continua a receber orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, também de madrugada, orações também de madrugada diretamente de cima do monte. E para ser membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, basta estar se inscrevendo ou seguindo nessa igreja virtual e deixar nos comentários de um de nossos vídeos o seu nome dizendo aí escreve seu nome, sou membro da igreja virtual Igrejas Benditas e sou rebanho bendito de número e coloque seu número de 1 a 12 para que você seja parte. E lembrando que você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o próprio Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, pois nós estamos aqui para ajuntar o reino, o povo do Senhor Jesus Cristo, as igrejas do Senhor Jesus o Cristo, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois como uma abençoada na outra rede social comentou na última live, que aquele que não, como o Senhor Jesus disse, aquele que não é por ele, é contra ele. Por isso que nós estamos aqui, verdadeiramente, para ajuntar todos aqueles que falam no nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, para que todos venham adorar em espírito e em verdade e crer nele, como diz as Escrituras, e possam receber as bênçãos do nosso Senhor Deus. E aquele que provar que a sua atitude de ser membro dessa igreja afirmar que você está verdadeiramente errada, é uma atitude errada que você está tomando, nós estamos dando 10 milhões de reais se alguém provar que você está tendo uma atitude errada, se alguém provar na Bíblia Sagrada que isso é em vão. Nós estamos dando 10 milhões de reais, que somos mais eficientes do que qualquer um templo físico que existe. Exatamente. E mesmo assim, nós estamos liberando vocês para poder frequentar todas elas. Exatamente. E se lá alguém falar que a sua igreja é ineficiente, ou que ela é mais eficiente, fala tem 10 milhões de reais para vocês, se vocês provar que a igreja que eu estou servindo, das igrejas virtuais, as igrejas virtuais, você vai receber 10 milhões de reais. E se eles fizerem a mesma proposta, o mesmo desafio, nós estamos aí, tá? Exatamente. E o abençoado ali comentou que ele falou, Jesus nunca teve um templo. Prove isso. Então, o Senhor Jesus teve templo sim, porque ele deixou bem claro que ele destruiu o templo e reedificou um novo em 3 dias, que somos nós, os seres humanos. Agora, o templo físico de 4 paredes, criado pelo ser humano, eu concordo. Não foi esse o templo que o Senhor Jesus edificou. Ele nos chamou para sermos a sua igreja, para sermos o seu templo, casa do Senhor, altar do Senhor e por aí vai. Mateus capítulo 23. Estamos aqui sempre em um só espírito, buscando trazer a palavra do Senhor Deus como prioridade em nossas vidas. E um outro abençoado falou que ali que é a Igreja de Deus Internacional, a única que está na Bíblia, 14 versículos. Pois 14 versículos? Só o nome das nossas igrejas virtuais tem mais de 7 capítulos da Bíblia Sagrada dando base, só o nome. Sem contar tudo de cada uma delas, exatamente. E são 12 ao todo. Sem contar todos os protocolos, ornamentos santos, tudo aquilo que nós apresentamos sempre para todos vocês. 100% firmado nas Escrituras Sagradas. E o outro que está falando aí que a gente só ora para quem é membro. E não é que a gente só ora para quem é membro, não. Aqueles que são membros, seguidores ou inscritos, que fazem a obra do Senhor Deus, compartilhando nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, continuam a receber orações. Se você não quer nada disso e quer receber orações,
basta assistir às lives. Mas se quiser continuar recebendo orações estando ou não na live, e também durante toda a madrugada, e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte, basta se inscrever ou seguir, dependendo da rede social. Ele perguntou, Jesus tinha internet? Eles utilizavam através de cartas. Pois lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Aposto? Respondendo a resposta do abençoado, abençoada que falou que o Senhor Jesus tinha internet. O Senhor Jesus não tinha internet, não estava usando a internet, mas eu estou afirmando para você que antes do Senhor Jesus Cristo, lá no livro de Daniel, já estava escrito a internet, abençoado. Exatamente. Por isso que é necessário a gente examinar a Escritura Sagrada. O Senhor Jesus não usou a internet até porque ele não quis. Exatamente. Porque já tinha escrito lá no Daniel, antes do Senhor Jesus Cristo vir, já estava escrito, tá bom? Exatamente. Que foi o próprio até que escreveu. Glória ao nosso Senhor Jesus. E lembrando, gente, mais tarde, daqui a pouco, eu vou estar reservando mais 12 minutos para interagir com todos vocês, tirarem suas dúvidas com porquê, para que e como. Mas agora, de 00h07 até 1h12 da madrugada, é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. Se vocês têm muitas dúvidas que caso não dê tempo nos 12 minutos finais, basta ir no @mileofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. E vamos à ministração da oração. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nessa live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, energizando, fortalecendo, restaurando e curando cada um dos benditos que estão agora conosco, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem a planta dos seus pés ou a palma de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus para todos vocês. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando, no final da live, eu estou interagindo mais com os comentários e tirando suas dúvidas. Vamos à ministração no livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 13. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
nesse capítulo 1 do livro de Jonas, é importante para nós vermos o cuidado que devemos sempre tomar para nunca vir a fazer alianças, a tentar ajudar aquele que está tentando fugir e contra a palavra e a vontade do Senhor Deus, para que não acabe caindo na cilada junto com a pessoa da qual está tentando fugir. E aqui nós vemos mais uma vez o lançar de sortes e o Senhor determinando o resultado, o sorteio, e o Senhor determinando o resultado. E aqui justamente ele fala sobre o Senhor, o Deus do céu, que lá no Novo Testamento, no livro de Atos, deixa bem claro o Deus do céu, que é o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele Deus, Atos capítulo 17, aquele Deus do qual o povo não sabia quem era, mas agora eles o conhecem porque ele se fez vida em meio de nós, se manifestou, trazendo a sua paz, a sua graça e a sua alegria para todos aqueles que nele creem. E aquele que crê é o que faz as mesmas obras e as fará ainda maiores. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro, bendito, o rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração no livro de Mateus, que contém 40 capítulos. Livro de Mateus, que contém 40 capítulos, é o próximo livro a ser... é o livro de número 40, mas ele contém 28 capítulos. Livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Eu não sou pastora, eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor Deus, as Escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para a mais honra e glória do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro de Mateus, capítulo 12, que a gente sempre menciona aqui para todos vocês. Livro de Mateus, capítulo 12, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7. Livro de Mateus, capítulo 12. E para o rebanho bendito par de número 13. Livro de 1 Timóteo não, porque eu li ali. Livro de Mateus, capítulo 13, para o rebanho bendito par de número 8. Então examine lá corretamente sempre as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois lá deixa bem claro: não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o marido. Por acaso você é casado comigo? Glórias ao meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que não, nem nunca será. Então é sempre muito importante examinarmos a palavra do Senhor Deus, as Escrituras da Bíblia Sagrada, antes de distorcê-las ou colocar o que você acha, pensa ou imagina. E eu falo de forma robótica, abençoado, porque eu sou uma pessoa que eu falo muito rápido. Aí se eu não falar de forma robótica, mais devagar e pausadamente, tem gente que não vai entender. Eu tenho que controlar até a minha respiração para conseguir falar de forma que todos vocês possam compreender. E vamos à oração de número 7. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir para continuar recebendo orações, mesmo após o término das lives toda a madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e todas essas vidas ligadas conosco sejam revestidas pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos iniciar a ministração no livro de Mateus, capítulo 12, do versículo 31 ao versículo 37. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito
não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 12 do livro de Mateus, é aquele que nós sempre batemos aqui na mesma tecla para vocês, da importância em examinar, da importância em se ajuntar em espírito e verdade, de nos preenchermos da palavra do Senhor, para que nossa boca fale daquilo que esteja cheio o nosso coração, e que seja da palavra do Senhor Deus, das Escrituras da Bíblia Sagrada. Fala alguma coisa, pastor? Não, é isso aí. Porque na verdade é isso aí. Hoje nós temos mais de 50 denúncias que estão aí, para vocês poderem ver a nossa índole. Você vê que os outros, ninguém quer botar o rostinho aí para poder dizer que nós estamos errados. Então você vê que é necessário verdadeiramente, você vê que nós estamos falando a verdade. Estamos falando e afirmando e provando. Somos mais eficientes do que qualquer um tempo físico que existir no planeta Terra. Exatamente. Para mais honra e glória ao Senhor e Salvador Senhor Cristo. Já respondo a todos vocês, abençoado. Ele não tá bravo, deixando bem claro, ele só fala com autoridade mesmo. E daqui a pouco 12 minutos, que eu tô com o tempo aqui corrido, mas vamos separar 12 minutos para ler os comentários e interagir com vocês. O rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2 são os próximos a receberem um livro e um capítulo para as suas meditações. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro a ser ministrado é o livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos. Livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora para levar a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça a todos aqueles que precisam e necessitam. E o livro é o livro de Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 1, livro de Apocalipse, capítulo 13. E para o rebanho bendito par, de número 2, livro de Apocalipse, capítulo 14, para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 5 é a próxima a estar sendo ministrada. Sejam todos muito bem-vindos para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, de levar a palavra do Senhor Deus sendo ministrada ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada uma dessas vidas conectadas agora conosco, que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos e amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de Apocalipse, capítulo 13, do versículo 12 ao Apocalipse, capítulo 13, do versículo 12 ao versículo 18.
e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 13 do livro de Apocalipse, é muito importante para nós vermos aí o Senhor testificando através da palavra aquilo que foi ministrado na última live do @MillerOfertaDin, para nós tomarmos cuidado com os sinais, milagres, prodígios e maravilhas, porque nem sempre é o Espírito Santo quem está realizando, e é somente pelos frutos que nós conheceremos a árvore. Palavra do Senhor Jesus ali, Mateus capítulo 12. Então todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Como a mensagem ele comentou, a palavra diz que surgiram os falsos profetas, os falsos mestres e falsos profetas. Se possível, enganariam até os escolhidos. E é justamente por isso que é aí que a gente está se colocando à prova, deixando claro, nos examinem as nossas obras, nossos frutos, como o Senhor Jesus sempre fez. Livro de João, capítulo 8. Quem de vós me convence de algum pecado? Estamos oferecendo dinheiro para que mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. E o livro a ser ministrado é o livro de 1 Pedro, que contém 5 capítulos. Livro de 1 Pedro é o próximo livro a ser ministrado. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É cada besteira que aparece nos comentários. Vamos lá. Livro de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de 1 Pedro, capítulo 2. O Senhor, mais uma vez, testificando na palavra o cuidado que devemos tomar com a falsa liderança, para estarmos examinando sempre com muita atenção e cuidado. E não confie confiança com arrogância, pois confiança é uma coisa que é aquilo que os apóstolos do Senhor Jesus e o Senhor Jesus sempre tiveram, e arrogância é quando você eu não tenho tempo para poder falar, daqui a pouco eu falo. Oração de número 4 é a próxima a ser ministrada para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que através de nós haja agora o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, removendo toda venda, trave e impedimento, destruindo todo espírito imundo que tentasse levantar contra a tua palavra, contra a tua obra, contra essas vidas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos iniciar daqui a 12 minutos. Vamos estar interagindo com todos vocês e tirando as suas dúvidas. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17.
Do versículo 11 ao versículo 17, na verdade, foi ministrado. Vamos à ministração para a Amazônia, glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, livro de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 25. Porque é a coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis? Isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de 1 Pedro, vemos verdadeiramente a importância que há em sermos perseguidos, atribulados e afligidos, pois como o Senhor Jesus também afirmou em Mateus capítulo 5, bem-aventurados somos quando injustamente cometem, mentindo também, falam todo mal contra nós. Então é sempre muito importante perseverar firme e fiel. A palavra do Senhor Deus é viva, vida, vivifica, é espírito, é espada e se cumpre na vida daqueles que são tementes a Ele, a palavra dEle e aos seus mandamentos. Estamos sempre aqui, firmados na palavra do Senhor Deus, nas Escrituras da Bíblia Sagrada, e a verdade sempre é a mostra. E nós estamos aí já há mais de um ano na internet, em todas as redes sociais, para mais de 25 países, nos colocando, nos posicionando como verdadeiras igrejas vivas do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Escolha agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando os 7 números para você ter um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45, se você escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, se você escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, se você escolheu o número 4. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, se você escolheu o número 6. E se você escolheu o número 1, livro de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, é uma meditação para quem escolheu o número 1 e para todos nós nesta madrugada. Tudo para a Amazônia e glória ao nosso Senhor Deus. Já estarei interagindo com os comentários em todas as redes sociais. Vou rapidamente ler para vocês alguns dos nossos comunicados. Enquanto isso, vão deixando nos comentários suas perguntas. Caso a pergunta já tenha passado, comenta lá aí de novo que nós estaremos respondendo. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, interagindo, compartilhando, comentando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada e as orações durante as lives e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @a Igreja 70 Santos,
Na parte da tarde, a partir das 16h48, na @AIG1318 37300 e até às 1h24 da madrugada nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João, capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias que nós estamos apresentando em todos os nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais em dinheiro até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Basta você chegar naquela pessoa em que você tem certeza de que está com a verdade e fale, tem um povo lá na internet falando que você está mentindo, e que se você provar para eles, com base na Bíblia Sagrada, que você está praticando a verdade, e que ao contrário, são eles quem estão mentindo, você recebe o prêmio em dinheiro. Isso aí é uma fórmula de vocês, mesmo sem conhecimento, discernimento ou entendimento, não serem passados às pernas, porque falar para uma pessoa que não sabe nada, que você sabe alguma coisa, é fácil. Agora, falar que você sabe alguma coisa para quem sabe mais do que você, aí que mora o perigo. Então é por isso que estamos aqui dando material de trabalho para vocês que vocês possam se posicionar e examinar. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato, tirando as suas dúvidas e te dando as informações necessárias. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalho, empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois, como está escrito nas Escrituras Sagradas, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Glórias ao Senhor Deus. Vou beber uma água e vou estar interagindo para todos vocês. Glórias ao Senhor Deus. Vamos lá, primeiro ponto. O que vocês devem se preocupar não é se a gente tem dinheiro ou não para pagar, e sim é se vocês têm como provar que a gente está mentindo. Porque essa é a parte mais fácil, você conseguir tirar o dinheiro. No caso, se a gente estiver mentindo. Porque isso aí o advogado mais incompetente ganha uma causa na justiça. E isso aí o juiz vai atrás e vai fundo. Então por isso que é muito importante examinar sempre as obras e os frutos. Pois nós estamos aqui com sinceridade e transparência para todos vocês. Vai falando enquanto eu vou aqui olhando os comentários. Vai falando. Vambora. Eu quero saber. Eu tenho que olhar os comentários. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui trazendo a palavra do Senhor Deus, as Escrituras da Bíblia Sagrada. Por quê, pra quê e como. Pronto. Exatamente. Aí comentário ali, o seu líder aí falando a todo momento e você aceitando. Vamos lá. Ele é realmente o meu líder. Bom, quando ele fala como está escrito. Aquilo que ele fala, que eu, com o meu pouco conhecimento que eu tenho, se comparado ao dele, que é mais de 30 anos, o que ele tem de conhecimento, eu não tenho de vida. Então, quando ele fala que eu tenho alguma dúvida, eu chego depois, eu pergunto, eu interajo, eu pergunto, a gente se debate o tempo todo a gente falando, debatendo sobre as Escrituras Sagradas. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Tudo para mais honra e glória do Senhor Deus. Aí comentário. Confiança? Apóstolos têm confiança? Não neles mesmos, né? A nossa confiança está no Senhor, na palavra do Senhor, na justiça do Senhor, na verdade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Pois maldito é aquele que confia no homem. Ou seja, não podemos confiar em nós mesmos. Glória ao nosso Senhor Deus. Bom, a nossa confiança dos apóstolos está na palavra, tá bom? Exatamente. Tudo para mais honra e glória do Senhor Deus.
Sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos Só aqui. pode uma igreja funcionar se tiver uma autoridade por detrás. Agora não confunde autoridade com poder, que é totalmente diferente, tá bom? Exatamente. E aí comentou, diferente de orações. Orações são expressões espontâneas da alma. Oração não é isso não. Orar e oração é completamente diferente. E vamos lá, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui, eu vou baixar aqui para baixo que tem mais comentário aqui embaixo. Aí, em vez de vocês oferecerem dinheiro para debater, você não terminou a frase. Então, o que você fala? Que caso vocês estejam agindo conforme a Bíblia Sagrada, agindo conforme o Espírito Santo, fiquem em paz. E a gente fica em paz. A gente não tá nem um pouco incomodado. Você tem que se preocupar é contigo mesmo, porque nós estamos aqui para dar uma oportunidade para você, porque hoje eu provo para você. Se você não estiver colado conosco, você pode ter certeza que tem uma prisão eterna te esperando. Exatamente. Porque até agora falou para você assim, ó, a salvação, o Senhor Jesus vai trazer a salvação. O Senhor Jesus trouxe a salvação também, mas também uma prisão eterna também, que é o tal do caminho largo que ele falou com vocês. Tem um caminho estreito e tem um caminho largo. Hoje, mais de 90 não sei quantos % das igrejas hoje está no caminho largo. Não está no caminho estreito. E temos que andar no caminho estreito. Quem anda no caminho estreito é ovelha. Quem anda no caminho largo é bode. Onde é que está isso, Mateus 25, de 31 a 46, tá bom? Exatamente. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E sempre deixando bem claro, o abençoado aí comentou que não perca seu tempo para tentar convencer nem evangélico eles são. Que no caso nessa outra rede social aqui. Deixando bem claro, abençoado, é o nosso dever e obrigação, porque estamos aqui conforme diz as Escrituras Sagradas. Quando é referente ao reino dos céus, o evangelho e a sua justiça, nós temos que nos posicionar e falar como está escrito. Porque quem convence é o Espírito Santo. E aí comentaram que por eu falar que eu não confio no homem, ele comentou que eu não confio no meu líder. Eu confio nas obras e nos frutos que o meu líder faz com base nas escrituras da Bíblia Sagrada. Porque as escrituras deixam bem claro, se ele parar de praticar, se ele parar de fazer a justiça do Senhor Deus, o apóstolo Paulo mesmo falou, se nós lhe ensinarmos um outro evangelho que não seja esse, que seja anátema. Ou seja, o apóstolo Paulo deixou bem claro, constantemente nos examinem e vejam se continuamos te apresentando a verdade. E hoje eu estou afirmando, tá bom? Que vocês estão recebendo um evangelho que não é o da Bíblia Sagrada. Hoje eu estou afirmando que mais 90% dos líderes são mentirosos. E todo aquele que é mentiroso, está lá escrito em João capítulo 8, é filho do diabo. Então eu estou afirmando hoje. Aí hoje eu estou querendo examinar a maioria dos líderes todinho do Brasil do que? Tem se é o comportamento dele que verdadeiramente é do diabo porque ele não sabe, ou se ele mesmo já é filho do diabo mesmo, já com convicção, tá bom? Exatamente. Que tá errado, tá errado. Tanto é que ninguém apareceu, até agora ninguém apareceu, mais de um ano. Aqui ó, temos um comentário interessante. Quem é vocês? Vocês precisam respeitar quem veio primeiro que vocês. Não, então, quem veio primeiro do que nós foi só, o Senhor Jesus Cristo. Porque até aí você não sabe em espírito quem é que foi primeiro. Se foi eu, se foi você, ou se foi quem você pensa que foi. Tá bom? Exatamente. Que antes da gente se manifestar aqui em carne, nós primeiro fomos gerados em espírito. Exatamente. Estamos aqui verdadeiramente com a palavra do Senhor Deus como nosso broquel e o nosso escudo, para a mais honra e glória dele. E aqui um outro abençoado está fazendo de novo a propaganda da igreja dele, que não está fazendo mais do que a obrigação, como se ela distribuir alimentos, ela distribuir trabalhos, ajudar todos os integrantes, é dever e obrigação fazer isso. Tá bom, mas tem que fazer como está escrito. Eu só quero que esse abençoado, naturalmente, fala quais são os desafios que ele está aceitando, só isso. Exatamente. O desafio tal eu aceito. Ó, são mais de 50 desafios que nós deixamos para vocês, denúncias. Exatamente. E também aceitamos as mesmas ofertas, gente. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Ó, nós estamos oferecendo 10 milhões de reais que a gente são mais eficientes do que qualquer um tempo. Glória ao nosso Senhor nós estamos falando isso para mais de 25 países. Exatamente, glória ao nosso Senhor Jesus. E a abençoada ali comentou que... Aí ela comentou, eles falaram que através dele vem o avivamento. Ele disse que passou um tempo buscando por isso. Mais de 20 anos. Buscando não. Já está decretado já. O avivamento já está decretado. Agora eu quero que apareçam os cientistas aí, aqueles que estudam a Bíblia, aqueles para poder me examinar, que eu vou examinar eles também, ó.
Exatamente. E, gente, deixando aqui bem claro, povo, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, a gente não tá vindo aqui pra poder debater vocês, pra destruir vocês. A gente tá vindo aqui pra trazer a palavra e tirar a venda do olho de vocês. Não é porque a gente quer só a gente vai ser salvo. A gente quer que todos sejam salvos. Mas pra isso é necessário a atitude de todo mundo. A gente quer que vocês parem de ser enganados. É só isso aí. Que vocês estão sendo enganados, estão sendo. E aí, quer dizer, aqueles lá, a religião que você aprendeu, sei lá, A, B, C, agora chegou a hora de você chegar para aquele líder lá, que tá lá, ó, e você chegar para ele assim, aí, tem um lá que tá afirmando que você tá mentindo. Se você provar que você não tem mentira aqui, você ganha 10 milhões de reais. Pronto, acabou, pô. Exatamente. Acabou. E aí a pessoa, pastor, mas uma coisa é séria, né? Se tiver, vai ter que me pagar os 10 milhões, ele sabe disso. Exatamente. Aí um que se diz ser pastor comentou: se o evangelho chegou até vocês, alguém veio primeiro, o Espírito Santo de verdade. Porque se dependesse desses líderes religiosos de hoje em dia, se dependesse desses líderes... Não adianta ficar fazendo assim que eu vou continuar falando. Foi, se dependesse desses líderes religiosos de hoje em dia, do qual o nosso sacerdote apóstolo teve acesso antes dele se converter, ele nunca teria se convertido. Porque o exemplo que ele via era de pessoas indo atrás dele só por causa do dinheiro, não queriam salvar uma vida, queriam apenas um empresário rico para poder aumentar o valor do dízimo e da oferta. Então, se dependesse desses que vieram antes dele, para ele receber a salvação, para ele ser liberto, para ele verdadeiramente ser convertido e não convencido, isso não teria acontecido. Ô, gente, eu quero afirmar para vocês, estou afirmando para vocês aqui tudo, em mais de 25 países, eu não fui evangelizado por homem nenhum do planeta Terra. Eu não fui evangelizado, porque primeiro eles não praticavam, não liam a Bíblia Sagrada. Se liam a Bíblia Sagrada através da palavra, sim, eu poderia ter sido, mas foi o próprio Espírito Santo que me evangelizou. Tanto é que eu estou desafiando todo mundo, né? Porque é o Espírito Santo. E tudo que eu vou falar para você está tudo na Bíblia Sagrada. Eu não vou falar assim, não, porque eu sonhei com isso, ele me falou. Tudo que ele me falou está na Bíblia Sagrada. Só que ele me avisou e me ensinou consequências. Exatamente. E se alguma coisa aqui eu vou perguntar a ele. É só isso. Exatamente. Então as pessoas sabem, fazer todos os sinais que está aí, eu já fiz todos eles. Exatamente. Todos os sinais. Ressuscitar morto, animal morto, e tudo quanto é tipo de cura, tudo. Então pronto, eu quero agora que apareça aqueles que dizem, eu sou isso, eu sou aquilo, é isso que eu quero que apareça. Exatamente. Eles, poxa. E aqui o abençoado comentou, mas é isso que vocês estão dizendo que todos nós estamos... Dizendo que todos nós estamos errados. Abençoado, coloca na sua mente. O que o Senhor Jesus Cristo fez? Ele chegou na frente dos escribas e fariseus hipócritas e chamou-eles de hipócritas. Então é isso que você deve tomar cuidado. A gente está aqui, a nossa disputa é com a liderança, para que eles se convertam, se arrependam e verdadeiramente ninguém aqui caia junto com eles. Mateus capítulo 13, se um cego e a outro cego, ambos caem no barranco. Mateus 23, versículo 13, o líder não entra no céu e impede aqueles que estavam entrando de entrarem também. Mateus 23, versículo 15, o prosélito, que é o seguidor de uma religião ou de um líder religioso, é condenado 2 vezes mais do que aquele que doutrinou. Por que eles não botaram o rostinho aqui? É só isso, gente. Vamos ser mais eficiente. Por que o seu líder não saiu lá do banquinho dele e vem aqui falar comigo? Por que o seu líder não pegou, me chamou lá na igreja dele e falou assim, ó, vem cá que eu quero ganhar esses milhões? Por que, rapaz? Porque você está defendendo alguém que está correndo. Que na verdade quem teria que estar aqui era eles, poxa. Vocês teriam que avisar eles, ó. Tem um lá na internet, lá, mais de 12 igrejas virtual, que está desafiando vocês tudo e está afirmando que vocês são mentirosos, poxa. Eu estou afirmando, poxa. Exatamente. Que é mentira. E ali o pastor comentou, tem que ter muito Deus para ir contra o sistema religioso. Então, exatamente. Pronto. Exatamente. É isso que a gente está fazendo. É isso que eu estou falando com vocês, tá bom? Exatamente. Quem me evangelizou foi o Espírito Santo, não nasci sabendo tudo ali, agora eu posso, realmente tenho muitas coisas verdadeiramente a ser reveladas. Uma delas que eu afirmo, olha só, eu estou afirmando para vocês todos, mais de 90% é mentiroso, poxa. Por quê? Agora eu quero só saber se essa liderança hoje que está, inclusive das igrejas grandes, tá? Das igrejas grandes hoje são mais mentirosos ainda, tá? Quanto maior a igreja, mais mentiroso é. Pronto. E aí, quer dizer, eu quero saber só se ele realmente está praticando a mentira porque ele foi enganado, pronto, não sabe, está sendo enganado, ou se ele está cautelizado mesmo, a mente dele é cautelizada. Não, meu irmão, o meu negócio aqui é extorquir mesmo o povo. O meu negócio aqui, em outras palavras, é roubar mesmo do povo. É isso.
Infelizmente. E aí, abençoada, um outro pastor, dessa vez pastor influência, ainda disse assim, que talvez não seja perdão que a gente está precisando liberar para esses líderes religiosos do passado. Abençoado, Então, a gente tanto liberou perdão que a gente está vindo aí convidando todo mundo para se juntar conosco, mas deixando bem claro, se arrependam, se convertam, para que vocês recebam a salvação. Então, nisso aí, abençoado, você tá aí, ó, você ia até falar uma palavra boa, porque nós estamos afirmando aqui sempre, tem muito homem de Deus, mulher de Deus, que foi enganado pelo sistema. Tem muitos que estão usando o título, você mesmo é um aí, que estou vendo aí, ó. Estou vendo aí que você realmente tem caráter. É um homem, tem caráter. E foi enganado pelo sistema. Alguém lá do sistema te chamou, te deu um título que não é bíblico, e falou para você assim, você agora é pastor e pronto. E te enganou, poxa. Tudo bem, não sou você. Talvez 80% está sendo enganado. Infelizmente. Está sendo enganado. Por quê? Fez uma faculdade lá de 4 anos lá, o cara falou assim, você agora é. Pronto. E não é, poxa. Exatamente. Aí perguntaram aqui, mas tu é maior que o apóstolo Paulo, que não curou Timóteo? E aí que, olha só, eu vou dizer hoje que as minhas condições hoje é melhor do que Paulo. Eu vou dizer que é melhor do que Paulo porque eu conheço a vida de Paulo todinho. E o que me ensinou a Bíblia Sagrada, andava com Paulo e conhece Paulo, ensinou Paulo. Então, por esse motivo, eu tenho mais vantagem do que Paulo. Exatamente. Por exemplo assim, eu falo uma palavra aqui, ó, os 4 cantos do mundo, em menos de 1 minuto, todo mundo sabe, Paulo não teve isso. Então, por esse motivo, assim, que eu sou mais eficiente do que Paulo. Exatamente. Para mais uma glória ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também, por causa disso, ele será mais cobrado do que Positivo, Paulo. Poxa. Então é mais um motivo para ele não se submeter a essa religiosidade que tá, essa manipulação que tá hoje em dia. Já tô ciente. O que adianta eu ganhar o mundo todo e perder a própria alma, rapaz? Não sou burro, não. Exatamente. É a mesma coisa. Daqui eu não vou levar nada. O que adianta fazer uma fortuna, bilhões de dólares, e eu não vou levar nada? Não adianta isso. Eu não vou respirar dobrado, não vou comer dobrado. E se amanhã eu tiver uma enfermidade que não já tive, o meu dinheiro não me livrou, não. Exatamente. Quem me livrou foi o Espírito Santo. Ó, e aqui deixando bem claro, você falou, gente, desculpa, mas diminui um grande outro homem de Deus para se glorificar. Ele não fez isso em hipótese nenhuma, ele só deixou bem claro que ele teve acesso a condições melhores do que Paulo, e com isso é mais importante ainda para ele ser ainda mais do que Paulo, porque o dever é a obrigação dele, porque ele recebeu mais oportunidade do que Paulo teve. E aqui eu também... Hoje eu tenho uma tecnologia que Paulo não teve. Imagine se Paulo tivesse essa tecnologia. Nem competência de Paulo não, em hipótese ele nenhuma. Não teve. Mas só que antes dele já tinha, antes do Senhor Jesus, essa tecnologia já tinha. Então, tá no livro de Daniel. Exatamente. E abençoado, ele comentou, nem todo mundo tem coragem de falar o que vocês falam, porque nós é necessário sempre. Salmos capítulo 15, o verdadeiro cidadão dos céus. Mesmo que a gente seja atacado, injuriado de todas as formas, Mateus capítulo 15. É importante permanecermos fiel à palavra do Senhor Deus, às escrituras da Bíblia Sagrada. Então pronto, eu tô aqui avisando pra você assim, todos os sinais, tudo da Bíblia Sagrada, eu já, todos eles, ressuscitar mortos, animal morto, e câncer, tudo que você imaginar de coisa ruim, pessoas já em estado de decomposição, já se levantou, já... Então pronto, mas eu não sou homem de Deus por causa disso não, gente. Exatamente. Jesus mesmo falou assim, muitos em meu nome vai expulsar demônio, profetizar, curar os enfermos, fazer sinais e prodígios, mas não tem parte com ele. Então isso que eu estou querendo aprovar para vocês. Entendeu assim? Os espíritos das trevas fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo faz. Agora eu quero ver o que? Os frutos do homem é que vai provar que ele realmente é de Deus. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Olha só, o apóstolo falou, e ali um pastor, o abençoado que colocou um título de pastor, José, comentou justamente que ele falou, ó, tenho acompanhado vocês, agora que entendi a luta de vocês, digo como Gamaliel, se for de Deus, esse movimento prevalecerá. Amém, abençoado. Glórias ao Senhor Jesus, muitíssimo bem. Nós bem. não viemos aqui a juntar em ouro, juntar em uma prata, não. Viemos aqui a juntar as igrejas, não tem praca, não tem isso. Todas têm que estar junto para poder ser o corpo de Cristo. Glória uma sozinha não é o corpo de Cristo. Não adianta. Exatamente. E não temos nenhuma religião, nem seguimos nenhuma religião, nem essa que vocês estão falando aí. A gente crê no Senhor Deus como está escrito na Bíblia Sagrada. A igreja o quê? A igreja... São 12 igrejas virtuais para a Maçã Glória de Deus, trabalhando com desenvolvimento social e espiritual na Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E o abençoado ali comentou que é necessário heresias para os justos se manifestarem. Nós estamos aqui nos manifestando. Mateus capítulo 13 e 1 Coríntios capítulo 11. 1 capítulo 11 está falando sobre da Santa Ceia, que era necessário ter realmente esse tipo de pessoas. Exatamente. Também Mateus capítulo 13 também, Jesus falou bem claro, o joio e o trigo.
é necessário. E abençoado, ele comentou, aqui na minha cidade tem muitos religiosos. E é necessário Então, a gente estar sempre... Pede um tempo para ir, pede um tempo físico para ir, que a gente vai para ir. Ó. Você mesmo pode receber o seu salário e administrar o tempo para ir. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Tem Jesus algum tempo aí, em algum lugar que tá pobrezinho, que não tem nem como andar, nem junta com a gente, pronto. Exatamente. A gente Glória vai ao Senhor ajudar, ué. Jesus. Muitíssimamente. A gente não vai levar nada daqui da terra, não adianta. Nem aquele cara lá que tá dizendo, ele tá dizendo que ele é o mais rico do mundo, não vai levar nada, não adianta. E aí, abençoado comentou ali, vocês, pelo menos cristãos, se denominam, né? Como cristãos, como descrito na Bíblia, Nós como pequenos somos cristos. santo. É aquilo que está escrito. Porque o título de cristão, o significado na Bíblia, é completamente diferente desse colocado pelo homem. O homem diz que é seguidores de Cristo, mas segundo as escrituras sagradas, foi um título pagão, um apelido, uma chacota, colocadas nos seguidores do Senhor Jesus Cristo. E... Tanto é que só tem 2 versículos só, tá? Exatamente. Isso está lá em 1 Pedro capítulo 5 e também em Atos, tá bom? Exatamente. E o apóstolo não aparece perante as redes sociais e as câmeras porque ele continua com o trabalho em presídios, hospitais, de rua e com isso fazendo a obra do Senhor Deus em todo lugar, e ele não gosta de ser tratado diferente depois que as pessoas descobrem quem ele é, os relacionamentos que ele tem em política, esse tipo de coisa, e com isso ele se mantém sempre no anonimato para que o Senhor possa brilhar através dele e não a glória que o homem colocar sobre ele. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E não, a gente crê no Senhor Deus como está escrito, não é nada de emoção e de sentimento, porque Romanos capítulo 12, façai o vosso culto racional. A gente crê no Senhor como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui, abençoado, já extrapolou o horário. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @milhaofertadim, onde eu interajo mais com os comentários, e aqui, @Igrejas Benditas, a partir de meia-noite e 7. E por nós ser mais eficientes do que os outros, nós não estamos falando que os outros não é necessário. Entendeu agora bem? Então é isso. Nós só queremos que os outros tenham atividade no qual específica para cada um foi realmente estipulado. Exatamente. Ninguém pode fazer o que quer, não. Todo mundo tem que fazer como está escrito. Tá Exatamente. Bom? João capítulo 8, aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus e se posiciona como filho do Altíssimo. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives, segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de levar um de nossos templos físicos para a sua região. Tudo para a Amazônia e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E meu muitíssimo amém. Contato pelo privado, exatamente. Glória ao nosso Senhor Jesus.